sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabi Gerp e hoje vou contar mais um relato paranormal para vocês. A moça do cemitério e de bônus a ex-bailarina. Então, gente, o relato principal é a moça do cemitério. Só que o que aconteceu? Eu sempre tive vontade de gravar um relato no cemitério. Então eu peguei meu celular e fui lá gravar. Só que quando eu comecei a gravar, veio um homem todo de preto falar comigo. Ele carregava um terço de madeira imenso e uma garrafa de água benta, enfim. E ele começou a falar comigo, disse que era esse seminarista e tal, falou sobre a energia do lugar. Eu comecei a conversar com ele e ele se identificou como o tio. Ele não parecia que estava mentindo, né? Ele parecia muito sincero na maneira que ele conversava. E que ele era o tio de uma ex-bailarina do Faustão. E que ela começou a mexer com o oculto. Não deu muito certo porque ela enlouqueceu e ela largou o balé lá do Faustão, e ela hoje em dia está muito mal. Então ele veio advertir dessa questão do oculto e etc. E eu achei a história assim bem curiosa, né, que aconteceu com a menina. Mas voltando o relato principal, né, que não é esse, eu resolvi gravar todo ele em casa mesmo. Bom, a moça do cemitério. Quem conta esse relato se identificou como Elisa F., que mora em Minas Gerais. E ela é um relato breve e ela fala assim, que ela, 6 horas ao sair do trabalho, e caminhava uns 15 minutos para chegar no ponto de ônibus. E esse ponto de ônibus não era um ponto de ônibus muito cheio. Um belo dia ela saiu do trabalho normal, na rotina dela, e estava chovendo, e ela parou lá esperando o ônibus, que normalmente atrasava, sei lá, uns 30 minutos, ou passava 2, enfim, aqueles problemas que a gente passa de ônibus, né? E ela estava já há um tempo lá no ponto de ônibus, e estava impaciente, cansada, quando ela percebeu que ela não estava sozinha. Tinha uma moça assim no canto, né, do ponto, aqueles pontos cobertos, do lado dela, e começou a puxar assunto. Ela era uma moça bem clara, era uma moça ruiva, com sardas e tudo, com olhos claros, e começou a puxar assunto, falando sobre o tempo, falando sobre aquelas coisas, aqueles papos, fala, nossa, o tempo tá ruim, não sei o que, esse ônibus demora, né? E conversa vai, conversa vem. O ônibus da moça que conta o relato chegou e ela até perguntou, você não estava esperando esse ônibus? Não, eu vou ficar, não é esse que eu vou esperar, não vou agora, né? Não é esse meu ônibus, enfim. Elisa pegou, entrou e seguiu o rumo dela. No outro dia, né, no caso de noite, ela estava no ponto e lá estava essa moça ruiva. E começou a puxar assunto de novo. Elas começaram a falar sobre trabalho. E conversa vai, perguntar se mora aqui perto, se trabalha aqui perto. Ela dizia que morava perto dali, alguns minutos andando até. E tipo, uns 20 minutos andando. E morava sozinha. E depois revelou que ela era sozinha porque ela tinha perdido com os pais e a irmã num acidente. E por certo tempo, foi ficando quase todos os dias, quando nesse ponto, ela encontrava com essa moça, já era parte da rotina. E elas acabaram fazendo uma amizade. Até que ela falou assim que poderiam conversar, né, assim, fora dali do ponto, porque ela tinha perguntado se tem celular, tem WhatsApp. Ela falou que não tinha, né, essa moça ruiva disse que não tinha. Então ela mesma falou pra a moça que mandou o relato de Minas, se ela não queria ir na casa dela.
Afinal, era perto dali. E a Elisa morava bem mais longe, né? Morava do outro lado da cidade. Então, pra conveniência das duas, ela podia passar na casa dela, que era ali perto. Aí deu o endereço lá, o número certinho. E falou assim, eu moro, assim, logo na entrada. Tipo, aí a Elisa imaginou que fosse um condomínio. Na quadra 21. Mas não se assusta, não vai subir muito. É lado esquerdo, quase que na entrada. Não tá. E marcaram, tipo, uma sexta-feira. Foi sexta-feira. Foi uma sexta-feira, quando ela saísse do trabalho. E ela iria até esse endereço. Daí a Elisa pegou e não conhecia muito a região. Ela foi andando e perguntou para as pessoas onde ficava aquela rua. E ela foi, uma informação daqui, uma informação dali, e ela chegou no endereço. Quando ela olhou o número, ela viu que era o cemitério. Mas não, deve estar errado, né? Tem alguma coisa errada. Ah, detalhe, ela tinha saído um pouco mais cedo do trabalho, ela não tinha saído 6 horas, por alguma razão. Ela tinha sido liberada... ia ser liberada naquele dia um pouco mais cedo. Importante dizer. E ela olhou assim, bom, eu vou olhar no meu celular, no Google Maps, pra conferir, porque ninguém tava passando ali pra ela pedir uma informação. E naquela área era só muro do cemitério, não tinha casa. Aí ela pegou e foi verificar no Google Maps. E de fato, aquele endereço estava certo e aquele endereço era do cemitério. Ela disse que ficou muito assustada e quis ver aquilo como apenas uma coincidência. E ela ficou ali parada, pensando por que a pessoa faria isso, de fazer essa pegadinha com ela de mau gosto, essa brincadeira de mau gosto, né? De dar endereço do cemitério. E afinal de contas elas eram muito... estavam se tornando amigas. Tinham altas conversas no ponto, às vezes mais prolongado, outras vezes não, dependendo da demora do ônibus. E apesar de achar assim, alguma coisa na história dessa moça meio esquisita, né? E ela, até porque ela nunca via essa moça pegar, essa moça ruiva, né? Que ela fez amizade no ponto, pegar um ônibus, não importava qual passasse, ela nunca pegava um ônibus, ela estava sempre ali no ponto, apenas. Ela não imaginou, assim, nada de errado exatamente, ela nunca parou pra refletir sobre isso. E alguma coisa deu um estalo nela, que ela resolveu entrar no cemitério. Quando ela entrou, ela reparou aquelas ruazinhas, né, do cemitério, que tinha assim, Q18, Q17. E ela olhou pro lado esquerdo, um pouco mais adiante tinha a quadra que ela havia falado. Ela não quis associar, e na hora ela não quis, ela só foi embora. Ela resolveu não procurar se tinha algum túmulo com o nome daquela moça e não quis ir até lá. Só que ela falou pra gente que achou coincidência demais e foi ligando todas as informações, que perdeu o contato, perdeu os pais no acidente, a irmã morava num lugar que ela não especificou que era um condomínio, que na entrada do portão à esquerda, subindo um pouquinho, não muito, era a quadra que ela morava, e deu aquele endereço, então tudo convergia realmente que era uma moradora do cemitério. E depois dela ter ido lá, ela nunca mais viu essa moça ruiva. Ela diz que não quer falar o nome, que ela prefere não falar o nome, e ela nunca mais viu essa moça ruiva no ponto de ônibus, desde que ela foi até lá. Que história, né, gente? O que é que vocês acham? Foi tudo uma mera coincidência ou tem alguma coisa a mais aí? Hein? Bom, eu não duvido de nada nessa vida. Mas que é sinistro, né? Beijos e até o próximo relato.